Você não está cansado da vida, está cansado de ser você. Talvez isso soe estranho logo de cara, talvez soe exagerado, ou talvez soe perigosamente familiar, porque não é aquele cansaço que vem depois de um dia difícil, nem o que se resolve com um fim de semana livre ou algumas horas a mais de sono. É outro tipo de desgaste, um que começa antes mesmo de você sair da cama. Você acorda, olha para o teto e, antes de qualquer pensamento elaborado surgir, o corpo já sabe, vai ser mais um dia sendo você. E isso, por algum motivo que você não sabe explicar direito, pesa. Você escova os dentes no automático, se encara no espelho por alguns segundos a mais do que o necessário e sente uma coisa difícil de nomear. Não é ódio, não é tristeza explícita. É uma mistura estranha de familiaridade e cansaço. Como se você estivesse preso num personagem que conhece cada detalhe, cada defeito, cada promessa não cumprida. Você sabe exatamente como esse personagem reage às coisas, como foge quando deveria enfrentar, como se anima por pouco tempo e depois volta ao mesmo ponto. E talvez o que mais canse não seja errar, mas errar sempre do mesmo jeito. O mundo gosta de chamar isso de falta de motivação. Dizem que você precisa de um propósito maior, de metas mais claras, de disciplina. Mas ninguém fala sobre o peso de sustentar uma identidade. Ninguém avisa que chega um momento em que não é mais a vida que cansa, mas a repetição de si mesmo dentro dela. As mesmas ideias, as mesmas desculpas internas, os mesmos ciclos emocionais que parecem rodar em looping. Você não está exatamente infeliz, também não está bem, está saturado. Existe uma frustração silenciosa em perceber que você já sabe como certas histórias terminam antes mesmo de começarem. Você sabe que vai se empolgar com algo novo, que vai prometer para si mesmo que agora vai ser diferente, que dessa vez você vai manter o ritmo, a constância, o foco. E lá no fundo, bem no fundo, existe uma voz baixa dizendo que você já viu esse filme antes. Não porque você seja fraco, mas porque você se conhece. E às vezes se conhecer demais é um fardo. O problema é que ninguém ensina como lidar com esse tipo de cansaço, porque ele não aparece em exames, não vira atestado, não dá para explicar facilmente numa conversa casual. Se você disser, estou cansado de ser eu, as pessoas vão rir, mudar de assunto ou tentar te animar com frases prontas. Mas você tem tanta coisa boa, pensa positivo, isso é fase, e talvez seja mesmo uma fase, mas enquanto você está dentro dela, tudo parece pesado demais para ser apenas uma fase. Há dias em que você não quer desaparecer, não quer morrer, não quer desistir da vida. Você só queria, por algumas horas, não ter que ser você, não carregar suas memórias, suas inseguranças, seus padrões. Queria experimentar o silêncio de não precisar decidir nada como você sempre decide, não precisar reagir como você sempre reage. Só isso, uma pausa da própria personalidade. E o mais curioso é que, de fora, talvez ninguém perceba. Você funciona, você trabalha, estuda, conversa, ri nos momentos certos. Você responde mensagens, cumpre obrigações, segue em frente, mas por dentro existe uma sensação constante de atraso, como se você estivesse sempre devendo algo a si mesmo, como se a vida estivesse acontecendo um pouco fora de sincronia com quem você gostaria de ser. E isso gera um tipo específico de culpa, não a culpa por falhar, mas por não conseguir mudar. Em algum momento, você começa a se perguntar se o problema é falta de capacidade ou excesso de consciência. Porque você entende demais.
Você entende seus traumas, seus mecanismos de defesa, suas contradições. Você entende porque age como age. E mesmo entendendo, continua repetindo. Isso cria um curto-circuito interno, porque entender deveria libertar, mas às vezes só aprofunda a sensação de prisão. Você sabe onde está o nó, mas não consegue desfazer. Tem dias em que tudo parece absurdo. Você olha para o mundo exigindo produtividade, sucesso, evolução constante e mal consegue responder um e-mail sem sentir um peso desproporcional. O mundo pede que você seja a sua melhor versão, enquanto você só queria não odiar tanto a versão atual. E aí surge aquela comparação silenciosa. Pessoas resolvendo grandes problemas, tomando decisões importantes, mudando o mundo, e você travado em conflitos internos que ninguém vê e que parecem pequenos demais para serem levados a sério, mas grandes demais para serem ignorados. Talvez o cansaço venha daí, da tentativa constante de caber em expectativas que não consideram o custo emocional de existir, da sensação de que você deveria estar mais longe do que está agora, de que, em algum ponto do caminho, você ficou para trás de si mesmo, e quanto mais você tenta correr atrás, mais percebe que está correndo em círculos. Existe também um humor estranho nesse estado, um riso meio torto, irônico, que aparece quando você percebe o quão contraditória é a situação. Você leu livros, assistiu vídeos, ouviu conselhos, você sabe o que deveria fazer. E ainda assim, aqui está você, cansado de ser quem sabe o que deveria fazer. É quase engraçado, se não fosse tão exaustivo, é rir para não afundar. Em certos momentos surge uma fantasia silenciosa de ser qualquer outra coisa. Não alguém melhor, mais bonito ou mais bem-sucedido. Só outra coisa. Um ser sem expectativas internas complexas. Algo que simplesmente existe e cumpre sua função sem questionar tanto. Não é vontade de desaparecer, é vontade de simplificar, de não precisar carregar uma narrativa tão pesada sobre si mesmo o tempo todo. E então vem o clímax desse cansaço, a percepção de que fugir de si mesmo é impossível. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento, pode mudar de rotina, de hábitos, de círculo social, mas você vai junto, com os mesmos pensamentos, as mesmas feridas, as mesmas perguntas não respondidas. E isso assusta, porque se o problema fosse apenas a vida, bastava trocar o cenário. Mas quando o cansaço é identitário, não existe mudança externa que resolva completamente. Nesse ponto, muita gente desiste de tentar entender e apenas empurra os dias. Funciona no modo sobrevivência. Não porque quer pouco da vida, mas porque não tem energia para querer mais. E talvez esse seja um momento mais perigoso, quando você normaliza estar desconectado de si mesmo, quando o cansaço vira paisagem, quando você já nem lembra como é se sentir inteiro, mas também não sabe exatamente o que está faltando. Mas aqui existe uma virada sutil, quase imperceptível. Reconhecer que você está cansado de ser você não é um fracasso, é um sinal de lucidez. Significa que alguma parte sua percebeu que algo precisa mudar. Não necessariamente a vida inteira, não necessariamente tudo de uma vez. Talvez apenas a forma como você se relaciona consigo mesmo. Talvez o peso venha menos de quem você é e mais da rigidez com que você se cobra para ser diferente. E se, em vez de tentar se reinventar completamente, você permitisse pequenas rachaduras nessa identidade cansada? E se você aceitasse que não precisa resolver tudo agora? Que talvez esse cansaço seja um pedido interno por honestidade, não por performance?
não por mais esforço, mas por mais verdade. Verdade sobre limites, sobre medos, sobre o tempo real das coisas. Não existe uma solução simples aqui. E desconfie de quem promete uma. O que existe é um convite incômodo, olhar para esse cansaço sem tentar anestesiá-lo imediatamente. Escutar o que ele está dizendo. Talvez ele esteja pedindo menos comparação, menos autoataque, menos pressa. Talvez esteja pedindo espaço para você deixar de ser quem você acha que deveria ser e começar aos poucos a descobrir quem você consegue ser agora. Se esse texto fez sentido para você em algum nível, não ignore isso. Não passe para o próximo vídeo como se nada tivesse acontecido. Escreve nos comentários se você já sentiu esse tipo de cansaço, mesmo que não saiba explicá-lo direito. Ler outras experiências ajuda a quebrar a sensação de isolamento. Se inscreve no canal se você quer continuar explorando esses temas sem respostas fáceis e sem frases prontas. E deixe o like, não como obrigação, mas como sinal de que esse tipo de conversa precisa existir mais vezes. Às vezes, tudo o que a gente precisa para seguir em frente é perceber que não está sozinho em se sentir cansado de ser quem é.